galera, mestre do churrasco com você aqui na TV Horizonte. Mais um programa para que possamos juntos aprender a arte do churrasco. No primeiro programa, pegamos aqui a princesinha do churrasco, né? Todo mundo sabe disso, que é a picanha. Aí o pessoal participou, mandou mensagem. Poxa, Zeredo, mas vamos aprender outras coisas diferentes, a carne está muito cara, o preço da carne, vocês vão fazer só com carnes nobres? Não vai ser assim não. Pode ficar tranquilo, nós prometemos e nós vamos cumprir. Então hoje, já neste programa, não iremos utilizar carnes chamadas nobres. Vamos utilizar de carnes que estão no dia a dia, até mesmo aí da sua mesa, não só no churrasco, mas quem não gosta de uma linguiça, por exemplo? Vamos aprender aqui hoje, hein? Fazer 2 tipos de linguiça para que você possa ter um churrasco delicioso também com a linguiça. E a tulipinha do frango, conhece? Pois é, não é das mais caras não, né? Com certeza não, a carne de frango de todas aí, comparando com porco, com boi, é a que está mais em conta hoje no mercado. Então vamos aprender também. E não pode faltar aquele acompanhamento para a tulipinha, para a linguiça, que é o pão de alho. Então hoje vamos aprender também a fazer um pão de alho sem queimar, né? Tem sempre aqueles memes que você vê, né? O pessoal coloca o pão de alho na churrasqueira e fica ali, olha para um lado, olha para o outro, olha para um lado, olha para o outro. Não vai se atrapalhar no latão? Pois é, aqui não. Você vai aprender a fazer sem queimar o seu pão de alho, muito pelo contrário, para que ele fique ainda mais saboroso. Vamos lá então? O programa de hoje promete e você está com a gente no Mestre do Churrasco. Então aqui então, vamos começar o nosso Mestre do Churrasco, conforme prometido. Beleza, Digão? Tranquilo? Primeiro foi uma beleza, né? Princesinha, né? A picanha, né? Com a rainha do churrasco. Com a rainha do churrasco, exatamente. E agora vamos trazer aqui algumas carnes que fazem parte, né, Bigão? Isso, fazem parte do dia a dia do brasileiro, do churrasco, e que são carnes, digamos, economicamente mais acessíveis. Então, quem está nos assistindo ali, a gente vai sempre variar. Vai trazer um corte mais nobre, vai trazer uma carne mais acessível, trazer receitas diferentes também, quem sabe até que não seja com uma carne, por exemplo, enfim. Sempre trazer coisas diferentes, é isso? Nosso combinado é esse, né? Nossa promessa é essa. Agora, o errado é o quê? Não fazer o churrasco. Aprendi, tá vendo? Exatamente. Aprendi. No primeiro programa ele falava toda hora, Paulinho, errado é não fazer churrasco. Não tem churrasco certo, né? Exatamente, é. E aqui, Paulinho, a gente escolheu hoje alguns, vamos dizer assim, não são alguns cortes não, né? Mas são alguns componentes, itens do churrasco, Isso. exatamente pra gente deixar o churrasco ele mais viável também, economicamente falando. Se eu começar um churrasco já fazendo picanha, finalizando com picanha, colocando talvez um corte nobre de porco, um outro corte, o churrasco acaba ficando caro. Então a gente é o melhor dos churrascos, né? Isso, digamos assim. Mas a gente sabe que nem sempre dá pra fazer. Exatamente, principalmente hoje, né? Exatamente. Com o preço das coisas. Então, a gente vai trabalhar aqui com algumas entradas, algumas opções de entradas, que também são gostosas, também são saborosas, também tem o seu lugar no churrasco. A gente vai ver que não é tão simples assim de fazer, aquela brincadeira do pão de alho, né? Virei e queimou. Você já viu? Então a gente vai ver tem os memes, né, que eu brinquei no início. Isso, exatamente. Então eu vou dar umas dicas aqui de como que a gente faz o pão de alho, a gente fazer um pão de alho legal, entregar um pão de alho legal. A linguiça também, nós vamos fazer 2 tipos de linguiça hoje, porque a linguiça não necessariamente ela precisa ser só de porco, suína. Então a gente vai trabalhar com uma linguiça de pernil hoje, tradicional, e a gente vai trabalhar com uma linguiça de tilápia também. Tilápia, legal. Olha que legal, um churrasco de peixe, com uma linguiça de peixe, bem legal também. E vamos trabalhar com a tulipinha também. Aqui a gente já está com uma tulipinha temperada, dessas que você encontra em qualquer açougue, em casa de carne mesmo. Mas eu vou passar uma dica também de tempero que fica bem legal, para a tulipinha ficar crocante por fora, ela fica saborosa, fica com sal certinho, fica com tempero tudo certinho. Bem legal, sabe? Então tem muita coisa legal. Aqui é pra gente ganhar tempo, né? Televisão, o tempo é curto às vezes. Exatamente. Então ele trouxe uma temperada. Mas eu falei, Bigão, nós vamos passar a dica pro pessoal de como temperar essa tulipinha. Inclusive no nosso Instagram, na nossa página, na receita de hoje, vai estar lá uma receita da tulipinha, do tempero da tulipinha. Eu vou colocar lá tudo que a gente pode colocar na tulipinha, gramatura, vou precificar pra gente também. Então segue a gente lá. Vamos começar então? Bora. Vamos colocar a mão na massa? Agora. Então vamos lá. Começar, vamos lá. Vamos começar pelo pão de alho, né? A gente está com o pão de alho aqui, que ele é um pouco mais premium, tá? Mas qualquer pão de alho, vocês podem comprar qualquer açougue, pode fazer o pão de alho em casa também, com um pãozinho de sal, massa de alho, tá? Vamos pôr a receita também, né? Vamos. Vamos pôr a receita, eu vou colocar a receita aí pra gente também, tá?
Então vamos começar. Aquele pão que tá meio dormido, tá meio velho ali, dá pra usar, né? É o melhor que tem. Pois é, sabia? tá vendo? Inclusive, até uma dica na sua casa, quando você tiver com o pãozinho dormido, se você quiser comer ele como se ele estivesse novo, borrifa um pouquinho de água, coloca ele na airfryer 1 minutinho, ou então no forno 1 minutinho, você vai ver que o pão sai como se fosse novo. É mesmo, aquele borrifador? Exatamente. Se não tiver um borrifador, um pouquinho de água na mão, dá uma pinceladinha assim, um pouquinho de água, coloca ele no airfryer 1 minutinho, ou então coloca ele no forno 1, 2 minutinhos, você vai ver que o pão fica zero. A gente consegue acordar o pão dormido, ele Legal. fica novo, tá? Então aqui a gente está com um pãozinho de alho, como vocês podem ver aqui. Eu sempre ressalto, Paulinho, que é legal quando a gente pega um produto que está assim, sabe? O produto está bem embalado, você vê que ele é selado, então tem um risco mínimo de contaminação, alguma coisa, sabe? Então, se a gente puder optar sempre por bons insumos, reflete diretamente no churrasco que a gente vai estar entregando, né? Tá certo. Então isso é de suma importância. Vamos abrir? Vamos abrir o pão. Com aqui, cuidado. Nosso Vladimir vai pegar as imagens aqui, ó, nos detalhes. Maravilha, tá aí o Olha aí. pãozinho de alho. Vou mostrar pro nosso Show? telespectador aí. Beleza. Vamos colocar ele na parrilha agora. Vamos lá, aí eu quero saber, hein? Isso aí, vamos Como lá. é que vamos fazer para esse pão de alho não queimar, hein? Primeira dica, a gente tem uma mania, isso é muito do brasileiro, de achar que o pão de alho fica pronto com 2 minutos, né? Então a gente coloca ele no braseiro alto, a gente coloca ele debaixo de uma brasa muito forte, e já quer que já vire ele de um lado do outro, ele está pronto. O que acontece? Já derreta, né, o queijo e O que tal. acontece? 90% das vezes o que acontece? Queima. O pão de alho queima. Ou então se ele não queimar, o que acontece com esse pão de alho? Esse pão de alho ele vai ficar preto por fora, ele vai ficar queimado por fora e ele vai ficar cru por dentro. Até gelado às vezes, né? Exatamente, na maioria das vezes ele fica até gelado. Então o ideal é o seguinte, vai fazer um churrasco, independente da carne que for, independente do produto que for, coloca ele com um dia de antecedência para descongelar dentro da geladeira. Sabe aquela gaveta lá de baixo? Aquela parte lá de baixo que é a parte Dos legumes, das que folhas. refrigera menos. Já programa o seu churrasco, tira aquela carne congelada, já coloca ela lá embaixo, para ela já ir descongelando naturalmente. E aí você tem que fazer a mesma coisa com o pão de alho. A maioria dos pães de alho que a gente compra aí no mercado, eles estão congelados. E esse é um grande erro que quase todo mundo comete. Pega o pão de alho congelado, já coloca ele direto na churrasqueira. Ele vai queimar por fora e a massa dele vai ficar Então, extremamente um dia antes do fria. churrasco, coloca na gaveta. Coloca na gaveta. Colocou na gaveta, tá descongelado. Você vê que o nosso pão está descongelado, tá vendo? Ele tá bem fofinho. Tá bem macio, né? Bem macio. Aí o que a gente vai fazer, Paulinho? Outro segredo. Eu vou colocar ele na minha parrilha na parte mais alta dela. Vou colocar ele onde eu tenho menos brasa. Por quê? Porque eu vou dar a temperatura ideal para esse pão, para ele ir assando por igual e eu não ter o risco desse pão queimar por fora. Legal. Certo? Se for uma churrasqueira comum, Se for uma churrasqueira comum, aqui que a gente faz? Eu tenho a parte da brasa que está lá embaixo, né? Ok. Então eu sempre vou reservar. Lembra daquela dica da picanha que a gente falou que a carne tem que descansar um pouquinho, numa brasa mais forte? Então até na churrasqueira de casa eu vou colocar sempre uma parte com menos brasa, para ter o fogo mais lento, mais levezinho possível, menos quente possível, com a temperatura mais baixa. E eu vou colocar esse pão de alho lá também. Então é lá que o pão de alho É vai lá ficar. que você coloca o pão de alho, tá? Então vamos lá. Mas ele vai demorar um pouquinho mais, exatamente. Se você é um anfitrião, já começa o churrasco antes do seu Pouquinho convidado antes. chegar. Porque aí quando o seu convidado chegar, ele vai chegar, vai comer um pão de alho bem assado, sem estar queimado, bem assadinho por dentro, com temperatura boa por dentro, e vai ficar todo mundo feliz. Vamos conferir lá então? Estamos aqui com a nossa churrasqueira, né? Estamos trabalhando com uma parrilha, como a gente explicou. Estou aqui com a Firebox, vou pegar o nosso fogo, vou soltar a brasa aqui e vou começar a rastelar essa brasa aqui para baixo, para a gente já começar a ganhar uma temperaturazinha, certo? Certo. A brasa está aqui, vamos começar a rastelar. Ah, Thiago, Bigol, mas assim vai demorar demais o pão de alho a ficar pronto. Mas o churrasco, na verdade, é uma confraternização completa, né? A gente não tem aquela história de... Ninguém faz o churrasco e fica 5 minutos, né? Ô, Bigão, vamos fazer o seguinte, chegando no final desse primeiro bloco, né? Você explicou bastante em relação ao pão de alho e tal. Vamos deixar o pão de alho aí, a gente vai para um intervalo rapidinho e aí na volta, não esquece não, tem a linguiça de porco, tem a linguiça de tilápia e tem a tulipinha. Fique ligado. Estamos de volta então aqui com o mestre do churrasco na sua TV Horizonte. Hoje
fazendo um pouquinho diferente, sem um corte nobre, mas com algo muito gostoso também, que faz parte, já falamos aqui no primeiro bloco, do churrasco do brasileiro. A linguiça e também a tulipinha, juntamente com o pão de alho. O pão de alho, a gente já está ali aguardando, né, para que ele possa ficar pronto. Vamos partir então para os demais itens que nós separamos aqui, a tulipinha e as linguiças. Vamos começar colocando essa linguiça de pernil aqui, tá? Essa é uma linguiça de pernil tradicional que a gente tem aqui, então ela não tem pimenta piquinho, não tem queijo coalho nem nada, é uma linguiça só com a carne de porco. Você vai lá no supermercado e fala, quero uma linguiça para churrasco. Exatamente, pronto. Quero uma linguiça para churrasco, exatamente. Pronto, essa que vocês conseguem, qualquer supermercado, qualquer açougue, qualquer lugar você consegue comprar ela, tá? Vamos cortar ela aqui agora. E a linguiça tem uns macetinhos também, sabe, Paulinho? Primeiro macetinho, a gente não fura a linguiça. Ah, é? É, linguiça a gente não pode furar. Todo mundo fura linguiça. É, muita gente rouba, né? Coloca ela no começo, fura. E fala que é até para ficar mais tostada, né? Mas o que acontece? O mestre charcuteiro, né, que faz a linguiça, ele demora a desenvolver uma massa que fique legal na tripa da linguiça, sabe? A quantidade de gordura que é pesada para colocar essa linguiça, exatamente para a suculência dela. Aí se você vai lá e fura, essa linguiça ela vai te ajudar a acender sua churrasqueira. Porque você vai estar jogando gordura em cima do carvão e você vai ter mais brasa. Só que ela vai ficar uma linguiça mais ressecada. Ela fica bem seca. Ela não fica tão... Porque o ideal da linguiça seria o quê? Se a gente estivesse fazendo ela numa panela, vou fritar essa linguiça para comer com pão em casa no almoço. O que a gente faz? Um pouquinho de água e um pouquinho de óleo nessa panela. A gente liga e coloca, porque primeiro ela vai cozinhar, depois que a água evaporar, ela começa a fritar. Então você vai ter uma linguiça que ela vai ficar crocante por fora, mas ela vai ficar bem cozida por dentro. A nossa ideia na churrasqueira é quase o mesmo processo. Eu vou colocar ela na brasa, eu quero que essa linguiça fique crocante por fora, mas que ela também fique cozida por dentro e que ela fique suculenta. Não fica aquela linguiça seca, sabe? Aquela linguiça de aparência até fica parecendo até uma casca de maracujá, né? Sim, é verdade. Ela fica bem mais seca, enrugada, mais enrugada, isso, exatamente. Então, primeira dica, não fura. Se for, coloca ela e se for usar, pega um pegador, vai virando ela com o pegador também. E a gente vai partir do mesmo princípio que a gente falou lá no primeiro programa da picanha. Peguei ela com o pegador, ela começou a agarrar um pouquinho. Sim. Certo? Então ela não está selada, deixa ela selar bem. Então sela ela bem de um lado, depois eu viro, selo ela bem do outro lado, aí eu subo ela para o meu descanso e deixo ela finalizando ali no meu descanso. Então também é uma entrada, mas não é uma entrada que você faça com 5 minutos. A gente vai demorar uns 10, 12 minutos para essa linguiça ficar pronta. Vamos lá então? Então vamos colocar ela. Ó, o nosso pãozinho de alho já está aqui, dando uma corzinha bem legal. Então eu vou pegar essa linguiça, deixa eu só virar o pão de alho. Ô Bigão, além de não furar, né, que é o detalhe que você já explicou aqui, tem mais alguma dica aí na brasa? O ideal é a gente estar com uma brasa forte. Diferente do pão de alho, o ideal é a gente já estar com uma brasa um pouco mais forte para a gente conseguir selar essa linguiça mais rápido, sabe? Então vai dar aquele chiadão. Na hora que você colocou, deu aquele chiadão, é porque a brasa está boa. Então a gente já começou, coloquei ela aqui, está selando, enquanto isso eu vou virar o nosso pão de alho aqui de novo. Tá? Ô Bigão, então já colocou ali a de pernil. A de tilápia, tem alguma recomendação ou mesma coisa? Mesma coisa. A diferença é que ela é um pouquinho mais pedaçuda do que a linguiça de pernil, porque a massa dela é com mais pedaço de peixe. Então, a dica é na hora do final, que a gente, em vez de partir ela com uma faca comum, a gente vai partir ela com uma faca de serra, que a gente vai conseguir despedaçar ela menos, entendeu? Então vamos lá então. Vamos lá? Bom, para finalizar então agora, tá faltando a tulipa de frango, também chamada tulipinha. Isso. Não é isso, ô Bigão? Ou meio da asa. Ou meio da asa. Meio da asa. Vamos começar então, trazer detalhes da tulipinha? Primeiro que é uma parte do frango que, conforme a gente já disse aqui, né, durante o programa, não é tão cara, né, Bigão? Isso, exatamente. Ela vai estar bem abaixo aí do preço das proteínas bovinas, né? É uma entrada que todo mundo gosta, é uma entrada que é quase uma paixão nacional. Criança adora, né? Criança, então, adora.
E é extremamente suculenta. É uma parte do frango que tem muita carne, tem pouco osso. É fácil de comer, você não precisa ficar mordendo demais, tirando pedacinho demais. É uma parte fácil de comer. Você já compra-se ela pronta também, você não precisa comprar a asa e desmanchar. Você já consegue comprar ela nas principais redes de açougues de bairro e supermercados, você já consegue ela, tá? E o grande lance é o seguinte, Paulinho, a maioria dos lugares vende ela congelada. Então o que você vai fazer? Você já descongela ela na sua casa antes e faz uma marinada com ela, uma marinada. Então assim, você vai pegar o que você tiver de tempero na sua casa, temperos mais simples mesmo, tá? Vamos lá então, essa aqui tá temperada, tá gente? Novamente a gente já falou, essa tá temperada. Você pode comprar ela inclusive já temperada também, é um pouquinho mais caro. Mas se não quiser comprar ela sem tempero. Isso, o que você faz? Marina ela de um dia para o outro, deixa ela marinando no tempero. Você vai colocar... O que é marinando no tempero para quem não conhece nada? Nada de cozinha. Então marinando aí você vai deixar ela dormir no tempero. Você vai fazer um tempero, eu vou falar aqui mais ou menos uma base de tempero, depois eu vou colocar aqui embaixo no nosso Instagram, na receita do dia, aqui, as medidas certinhas, tá? Então a gente coloca essa base de tempero, a gente pode usar alho, a gente pode usar sal, a gente vai usar um pouquinho de pimenta do reino. Para quem tiver uma páprica em casa, eu gosto de usar uma páprica também, para dar uma realçada no sabor. E mostarda. A mostarda é meio que grande, meio que o pulo do gato, assim, da tulipinha. Pessoal, então vai lá no nosso Instagram, vai ter as medidas corretas, mistura tudo. Aí você mistura tudo. Na noite anterior, deixa ela lá dentro. Coloca ela numa vasilha, tampa ela, põe dentro da geladeira, deixa ela absorvendo todo esse tempero, deixa ela pegando todo esse tempero. Depois, no outro dia, você pega ela, colocou, só correr para abraço, sucesso. Tá certo, então. Vamos lá, então. Então... Vou colocar ela no prato aqui para ficar mais fácil, tá, Paulinho? Essa aqui tá marinada, né, como você disse. Então o pessoal vai ver que ela já tá com um temperinho aqui. Mostra pro pessoal ali um pouquinho mais detalhado. Acho que você vê que ela já tá com uma corzinha um pouco mais vermelha devido à páprica que a gente usou. A gente usou aqui um pouquinho de pasta de alho. Essa pasta de alho que quase todo mundo faz em casa, então você pode comprar ela pronta também, tá? A gente colocou um pouquinho de sal, pimenta do reino e um pouquinho de mostarda. A mostarda, Paulinho, ela vai dar uma ressecadinha na pele dela durante o processo, então ela vai deixar ela mais crocantezinha por fora, além de dar o gostinho da mostarda, vai deixar ela com uma cor mais bonita, aquele amarelinho mais vivo assim, sabe? É meio que um pulo assim, pra quem gosta é bem legal, ela fica bem gostosa assim. Então vamos pra brasa? Vamos pra brasa. Diferente dos outros cortes, Paulinho, esse aqui é um que não demora muito, tá? É claro que a gente não vai comer um frango cru, né? Mas por ela ser uma proteína mais baixa, então ela acaba não demorando muito o processo de cocção dela. E sabe o que é o mais legal, Paulinho? O quê? Tudo que a gente está fazendo aqui hoje, dá para fazer na airfry, dá para fazer no forno, dá para fazer numa churrasqueirinha elétrica em casa. Então não necessariamente, se você que mora num apartamento, por exemplo, às vezes você não tem acesso a uma churrasqueira e tal, dá para você fazer tudo isso ou no airfry, ou no forno, dá para você fazer numa panela, numa frigideira também, e fica tudo muito legal, sabe? Vamos finalizar então aqui o nosso prato de hoje, a nossa entrada, né, de churrasco que a gente está fazendo aqui hoje. Vamos trazer tudo que está pronto para você ver de pertinho e aí eu vou fazer aquilo que você gostaria de fazer, né? Que é provar, mas tenho certeza que vai dar tudo certo. Vamos lá, amigão? Vamos lá? Vamos lá. Vamos pegar o nosso pão de alho aqui. Vamos colocar ele na tábua. E aí, Paulinho, o pessoal de casa vai perceber, olha, que o pão de alho, ele tá bem moreninho, tá vendo? Você vê que aqui, ó, ele tá bem crocantezinho, não tá queimado. Então isso é tempo de fogo que a gente fala, tempo de brasa, tá? Então tem que ter paciência mesmo, não dá pra fazer ele muito rápido não. Começa antes. Começa antes, porque senão ele vai queimar, ou então ele vai ficar cru por fora, tá? Agora vamos pegar aqui a nossa linguiça, a de pernil. Vamos colocar ela aqui. Vou pegar a linguiça de tilápia. O negócio tá ficando bom, hein? Olha que maravilha. Olha. Coradinha. Tá vendo? Coradinha. Você vê que ela tá bem, você aperta ela, você vê que ela tá bem recheadinha, então ela tá bem suculentazinha. Isso a gente vai perceber na hora que a gente for cortar, tá? E agora as tulipinhas.
Olha que cor linda. Maravilha. Tá? Ah, eu coloquei uma geleinha aqui de jabuticaba da nossa querida Sabará, tá? Tradicional. Tradicionalíssimo. Terra da jabuticaba, do Arapronobis. Isso, exatamente. Agora, vamos para a parte difícil, né? Tá vendo que a suculência dela tá toda dentro dela? Sim. Vocês conseguem perceber aqui na tábua que a suculência dela tá toda aqui dentro dela. Ó. Então, Vamos lá então, pessoal. Vamos para a parte boa do programa. É a melhor hora, né? Para todo mundo. Para você que está em casa, que está fazendo aí, e para mim que estou aqui acompanhando sempre o mestre do churrasco ao lado do Bigão. Vamos lá. Olha, sensacional. E os pedacinhos de tilápia todo aqui também na linguiça. Muito bom. Vamos provar de agora de porco? Muito bom, realmente, a pele crocante, por dentro suculenta, né, realmente. E agora, o pão de alho. Lá em casa, tanto o Pedro quanto a Luísa adoram pão de alho. Hein? Sensacional. Aprovado. A tulipinha é na mão, viu, gente? Igual a gente faz aí em casa mesmo. Muito bom. Aprovado. Muito bem, pessoal. Finalizamos então o nosso prato de hoje aqui no nosso Mestre do Churrasco. A tulipinha de frango, as linguiças de tilápia e também pernil e o nosso pão de alho. Para quem quiser acompanhar, né, Bigão? Sempre colocaremos o nosso Instagram do programa. Bigão também vai colocar no dele. Isso. Sempre por lá. E na próxima semana a gente volta com mais Mestre do Churrasco aqui para você na TV Horizonte. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.